Roblox, uma das maiores plataformas de jogos da atualidade, onde muitos jogos já dominaram, como Brookhaven, ou o próprio Blox Fruits, ou atualmente o que muitos não gostam, o Robin Brainrot. Mas hoje não estaremos falando da própria plataforma ou de um desses jogos, mas sim de um jogo que muitos podem dizer que é uma cópia barata, ou que é apenas uma imitação, ou é sua inspiração mesmo do original. E caso esteja se perguntando qual jogo seria esse, é o famoso Skywars. Então, obrigado por clicarem no vídeo e vamos lá para mais um Contra Reviews. Skywars. Ele originalmente começou como mais um mapa que a comunidade criava no Minecraft. E ele seguia uma gameplay muito parecida com os mapas de Bed Wars, só que sem a cama. E como todo jogo que uma hora explode, tem uma versão dentro do Roblox. E surpreendentemente, diferente de vários jogos, essas versões que foram criadas para dentro do Roblox, elas eram jogos que explodiram em popularidade. Não é tipo aquele pico que dá e em menos de um mês tá morto. Não, realmente ele teve um grande pico. Só que existem várias versões dentro do Roblox. Só que o que a gente está falando em si talvez não seja a mais popular, mas estaremos falando de uma que mantém uma boa quantidade de players, que é a versão criada pelo Vox Studios. Lançado originalmente em 15 de janeiro de 2022, ele atualmente tem por volta de 2,7 mil pessoas ativas. Grande coisa, talvez. Com mais de 376 mil visitas e 74% de avaliações positivas. Claro que comparado com muitos outros jogos que realmente dominam a plataforma, isso talvez seja fichinha ou até coisa pouca. Mas dá pra dizer que, em média, dos jogos que alguma hora pegam uma fama considerável, ele está numa média boa que ele consegue se manter. Indo de, às vezes, de 2,7 mil pessoas para 3 mil. Podemos dizer que é uma média realmente boa. Agora, caso você nunca tenha jogado o jogo, ou nenhum jogo do gênero, que eu acho muito provável, não tenha visto um vídeo, resumidamente, o jogo ele conta com 4 tipos de modos. O mais jogado é o Egg Wars, que caso você não tenha entendido, é resumidamente um Bed Wars, só que em vez de você proteger uma cama, você protege um ovo. Então, resumidamente, como é que ele funciona? Você vai ter seu ovo barra cama que você tem que proteger. Caso ele seja destruído, você terá apenas uma vida. E enquanto isso, você pega recursos no mapa para evoluir sua base, evoluir sua armadura, as armas, para você poder ir destruir os ovos das bases inimigas e depois destruir os inimigos em si. Outro modo leva o nome do jogo, sendo chamado de Skywars, né? Como eu falei, leva o nome do jogo. E nesse modo que leva o nome do jogo, ele resumidamente é um modo muito parecido com o Egg Wars, só que você não terá em si os ovos barra cama para você poder ficar vivendo. E você simplesmente vai nascer no local onde vai ter ilhas, tudo mais, e baús. E nesses baús é que você pegará a evolução das armas, dos itens e das armaduras. E você enfrentará os jogadores. O último que continuar de pé vivo vence. E a única diferença desse modo é que você não joga com 4 pessoas. Você joga ou solo ou em dupla. Outro modo é o modo de pontes, que como esse modo já sugere, você vai jogar em uma ponte. Cada jogador, no caso de 2, você jogará sozinho, com apenas 2 jogadores, sendo um teu inimigo e outro você. Cada jogador terá sua base. Dentro dessa base terá uma área. E o que acontece? Os jogadores terão que atravessar a ponte e entrar na área do oponente 3 vezes. Cada uma dessas vezes nós podemos dizer que seria uma partida, então você venceria 3 partidas. O outro modo é o personalizados, que resumindo, você criará uma sala que você pode deixar tanto ela aberta em público ou você pode restringir ela apenas para quem tem o código, e nessa sala você vai escolher qual será o modo jogado e etc. Então essa sala seria para você criar, quero jogar só com meus amigos e não quero enfrentar mais ninguém. Então você cria uma sala privada
permite só seus amigos entrarem e fica jogando vocês. Agora, só não basta talvez eu falar a minha opinião, porque convenhamos, esse não é um jogo que eu sinto que, apesar que eu joguei bastante, é um dos jogos que eu possa dizer que talvez eu tenha mais experiência. Então agora eu vou chamar duas pessoas para me ajudar e dar a opinião delas, para dizer o que elas acham do jogo e quais são seus defeitos. Agora vamos lá para nossas entrevistas. Trouxe aqui pelo menos 3 pessoas que vão opinar, que não necessariamente terão a mesma opinião que eu, que já jogaram consideravelmente o jogo, que podem opinar sobre ele, se consideram ele uma cópia, se não consideram, e se ele é um jogo que realmente vale a pena ou não vale a pena ser jogado. E essas pessoas que irão participar, Calma aí. temos aqui, bem, dentro dessas pessoas que vão ajudar, temos o Cluster, que vocês conhecem, o Void, que ele entrou bem recentemente, então provavelmente do canal antigo vocês não conheçam, e o Léo, que já ajuda há bastante tempo. Então começaremos fazendo pelo Léo, porque os outros dois ainda não quiseram fazer entrevista, né? E vocês conhecem o tipo dos dois malucos, então eles vão ficar aqui enchendo o saco. Ignore o áudio do Léo, porque ele tá jogando Uno enquanto faz a entrevista, né? E, bem, Leonardo, eu sei que nós já jogamos várias vezes Tower juntos, e agora eu vou ter que fazer algumas perguntas sobre o jogo. Quero que você seja 100% sincero, não. E só seja 100% sincero. Eu quero que você dê, começando por uma pergunta básica. Qual que é a sua opinião sobre o jogo em si? Cara, o jogo, ele é massa, sabe? Legal. Mas, tipo, eu não gostei tanto, assim, porque o jogo não tem. A utilização deles são meio só pra paint win mesmo. Não é paint win, mas, tipo, as skins do jogo meio que deu uma ajudada. Por exemplo, sabe a katana que eu uso? Sei? Então, ela consegue bater mais longe do que outras armas. Ah, entendi. E eu acho isso meio paia, porque, tipo, é diferente de jogo que você tem que pagar muito dinheiro pra pegar. Ou você tem que pagar por horas. É, isso realmente é Não, algo bem triste. Mas agora, então realmente tem a questão do jogo ser pay to win. Mas outra questão, por exemplo, a moderação contra hackers, pessoas tóxicas. Qual que é a tua opinião sobre isso no jogo? Que é algo que realmente importa os, muito. os, os def, eles não ligam muito pra isso. Entende? Você viu, mais as patinas caiu, a gente pegou com uns hack lá, os caras. Eu até desci uns caras lá, mas depois eles não foram banidos. Tenho quase certeza. Entendo. Então a moderação não é um dos pontos fortes. Mas agora uma pergunta. Que na teoria ele é um jogo cópia do Minecraft, porque dentro de vários modos que que vários players criaram no Minecraft, eles acabaram criando o Skywars. E você considera esse jogo no Roblox uma cópia, apenas uma inspiração? Não é uma cópia muito, porque lá no o Scar, no caso lá no Minecraft é meio diferente. Entendo. Poderia apontar uma dessas diferenças? Tô passando pros amigos. Até um pouquinho já. Então, eu acho meio diferente porque como a gente joga lá no Minecraft tudo, parece que o jogo é, sei lá, não tem tanto lag assim nas coisas. Já no Roblox dá uns lag. Por Ah, exemplo, tipo. entendi. Agora, pra finalizar, né? Uma pergunta. Na sua opinião, tipo, você considera agora, excluindo todos os outros motivos, o que você acha da questão da gameplay em si do jogo, das possibilidades do que você tem, que você pode fazer? Então, o jogo pra mim é só fazer a mesma coisa. Só ficar entrando em partida e pensando, né? Só tem umas partidas meio diferentes, por exemplo, ou duas, essas coisas aí que são umas partidas meio diferentes. Então você considera uma Mas boa é, gameplay, uma má gameplay? é legal jogar. Só quando você cai com hack é pai. Entendi. Essa foi uma das primeiras opiniões que tivemos. Resumindo, o jogo em voltando. Então essa foi a opinião do nosso amigo Leonardo.
Agora vamos lá para outra entrevista ver o que outras pessoas, além dele, acham desse jogo. Praticamente as mesmas perguntas que eu fiz pro Leonardo e para você. Eu só vou estar tentando enfeitar um pouco mais. E caso você tenha algum ponto a mais que você queira se referir dentro do jogo, você pode estar falando, tá? Bom, Beleza. bem, agora vamos para outro entrevistado. Que agora é o Cluster, que eu imagino que caso vocês sejam do canal passado, vocês talvez conheçam um pouco ele. E sim, caso vocês tenham estranhado ter dois Cluster, é que um é o microfone dele. Acontece, mas é isso. Então, Cluster, uma pergunta. Você joga Skywars há quanto tempo? Eu acho que 2 ou 3 anos, mais ou menos. Ó, já é bastante tempo. Considerando que é um jogo que você joga talvez até que regularmente. É. Uma pergunta. O Leonardo falou da questão dos devs não estarem nem aí pro jogo. Isso dá para perceber por meio das atualizações que eles fazem? Se eles fazem? Sim, elas demoram muito pra atualizar. Cada update tem em média 2 ou 3 anos também. Nossa. E a gente no bloco se reclamando de atualização. Mas entendi. Agora, fora isso, a questão que eu iniciei o vídeo falando disso, que alguns poderiam considerar o Skywars do Roblox apenas uma cópia barata do original que os players do Minecraft fizeram. O que você acha dessa opinião? Cara, é muito parecido realmente os Skywars com o Bed Wars, do Roblox. Só mudaram umas skins só. Mas é a mesma coisa praticamente. Então você considera meio que errado eles terem feito esse jogo, porque tecnicamente eles apenas copiaram. É. Entendo. Opinião bem interessante a tua. Agora outras perguntas. Por exemplo, sobre o jogo, o que você acha? Por exemplo, você acha que. Porque o Leonardo falou que ele é pay to win. Mas considerando questões de, por exemplo, itens. Você acha que a questão da gameplay é bem equilibrado? Por exemplo, itens fortes, você acaba pegando mais lá pro final da partida. Os itens não são tão difíceis de pegar a ponto de você praticamente não usar. Esse tipo de coisa. O que você acha? Então, nessa update, deixaram muito fácil pegar skin nova. Só que a skin, cara, é só visual, cara. Ela não dá buff de dano, de velocidade. São tudo visual. Não Entendo. seria um jogo muito desigual. Isso vai em contrapartida ao que o Leonardo falou para nós. Que ele falou que, por exemplo, uma das katanas que ele tem, aparentemente para ele faz com que a hitbox do clique dele seja maior. É a opinião dele, né? Mas pelo que eu vi no Discord do jogo, muitos caras falando, que é só visual mesmo a skin. Não dá um buff, algo do tipo. Entendo. Agora. Deixa eu pensar em uma outra pergunta. Aproveitando também, dentro do jogo, na questão de gameplay, você acha que tem algum item que seja extremamente quebrado e que faça as partidas acabarem perdendo um pouco a graça? Eu acho que não, cara. Entendo. Bem, sobre a questão, acho que imagino dos hackers e do devs, você concorda principalmente com o participante passado. Sim. Você teria mais algum ponto que você gostaria de adicionar falando sobre o jogo? Acho que não. Entendo. Mas agora sobre. Eu gostaria que você fosse mais liberal agora. Falasse o que você acha que o jogo poderia mudar, o que você gosta que deveria manter, ou coisas novas que você poderia adicionar para melhorar mais ainda o jogo. Uma das partes principais é aumentar a moderação do jogo. Porque um jogo tem muito hacker. E os devs não faz nada. Entendo. Mais alguma outra coisa? Eu acho que também meio que aumentar a comunidade do jogo. O Discord do Skywars é muito parado. Os devs não faz nada lá. Entendo. E algum ponto positivo que se poderia de elogiar o jogo? Porque todo jogo tem suas falhas e seus acertos no final das contas. Eu acho o jogo legal, né? Essa update também não tá tão assim
tem que pagar muito pra conseguir skin. Então quase de graça as skin. Ah, isso é um lado positivo. É. Então era isso que você tem sobre a opinião do jogo até o momento? É isso. Obrigado pela sua participação. Bem, pessoal, eu sei que eu falei que teria participação no Void, mas infelizmente ele teve que fazer outras coisas mais importantes. Mas agora eu daria a minha opinião sobre o jogo, sobre vários assuntos que tanto o Leonardo, o Guilherme falaram. Uma coisa que eu gostaria de começar falando é sobre a questão de que eles tiveram opiniões opostas. O Leonardo achou que a skin que ele usava aumentava a hitbox. Já o Guilherme achou que isso era uma idiotice. Não exatamente uma idiotice, mas ele falou que não concordava. Mas então, quem está certo? Na minha opinião, não podemos dizer, porque de acordo com o Guilherme, se irmos nos Discord do jogo, eles falam que não muda a hitbox. Só que a gente não consegue ver a hitbox do jogo em si, então não tem como provar. Claro que alguns podem dizer que o jeito de clicar, a animação pode mudar. Só que eu acho que mesmo que dê alguma mudança, não seja tão grande coisa. E muitas vezes a gente pode ter essa sensação por conta do pink. Agora outra questão que eu iniciei falando disso. Ele é uma cópia? Ou é só inspiração? Vamos lá. O jogo, sendo bem resumido, ele ensina, na minha opinião, não é... Ignore o WhatsApp. Ele não é exatamente, na minha opinião, uma cópia. Porque assim, na verdade ele teve muita inspiração e ele em si pega o mesmo gênero. É só, literalmente, eles fizeram a mesma coisa. Só que eu acho que é um pouco diferente. Na verdade nem tanto, né? Porque a questão é que eles fizeram o próprio jogo deles. Mudaram várias coisas. Por exemplo, eles em vez de fazer focado em camas, fizeram alvos. E tem vários sistemas até que diferentes ali. Tem questão de armadilhas. E coisas diferentes. Tipo, não é 100% o mesmo sistema. Claro que não dá pra dizer que eles são originais. Só que eu não julgo. Porque isso meio que Bed Wars, Star Wars é quase como se fosse um gênero. Então eles tentaram talvez inovar. Claro que, querendo ou não, eles são uma cópia. Só que eu digo, pelo menos eles tiveram a decência de fazer uma boa cópia. E claro, algumas questões que eles falaram. As atualizações são demoradas, tudo mais. Realmente, pelo que eu vi, não teve nenhuma grande atualização que trouxe itens novos. Porque realmente acho que não tem muito o que adicionar no jogo. Claro, uma coisa que eu acho que eles poderiam fazer de melhor é cuidar muito mais da moderação com hackers. Porque assim, eu joguei e teve muita questão com hacker e tudo mais. 2. Ter uma comunidade maior, buscar por uma comunidade maior. É difícil, mas eles poderiam tentar. Porque no final das contas, imagine se tem um Discord parado. Isso não é uma das melhores coisas para os jogos. E sim, minha opinião é isso. O jogo em si, a gameplay dele, não tem muito o que você reclamar. Claro que tem questão de ping um pouco, mas em si é isso. A única questão que eu em si mais acho meio de poder reclamação é a questão do X1, quando você vai batalhar com outros. Parece que muitas vezes você fica pulando ou só dando clique. Claro que eu sou um jogador não tão experiente, mas é vamos dizer, um sistema de combate muito parecido com Minecraft. Então, no final, não deixa tanto a desejar. Agora, seguindo, minha opinião é essa, não é um jogo ruim, mas é um jogo que tem suas falhas. E se vocês quisessem, vocês poderiam melhorar. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve. Ajuda e compartilha até, se possível, hypar o vídeo. Porque vamos lá, começo de criador de conteúdo é difícil. E eu sei que talvez quem já passou por isso saiba. Mas é isso. Apenas se você gostou do conteúdo, se você dá um like, comenta, pô, vídeo top, gostei. Isso já ajuda no engajamento. E se você não gostou, faz um comentário aí, fale aqui que você não gostou do vídeo e que você acha que dá pra melhorar. Só não seja aquele hater que só quer humilhar. Se você realmente achou, pô,
O áudio tá meio ruimzinho, eu achei que a edição pode melhorar nisso. Pô, comenta que eu vou estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber essas críticas, para eu poder melhorar e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Obrigado aí, até semana que vem, falou e tchau.